O Desaparecimento do Universo, capítulo 16. Notas sobre ressuscitar os mortos. Encarnação do medo, anfitrião do pecado, Deus dos culpados e Senhor de todas as ilusões e enganos de fato, o pensamento da morte parece poderoso. Uma noite eu estava em um shopping a mais ou menos 20 quilômetros de casa quando um jovem foi esfaqueado, o que era uma situação incomum para aquela área. Vi quando o homem veio correndo do estacionamento, cambaleou através de uma farmácia segurando sua garganta cortada e depois caiu dentro do shopping, que estava cheio de consumidores andando por lá. O homem, aterrorizado, depois virou de barriga para baixo e sangrou até a morte. Não havia muito que eu ou qualquer outra pessoa pudéssemos ter feito pelo pobre garoto, que estava ferido além do que podia ser curado. Ajudei a segurar a multidão para trás e mantive as pessoas em movimento para que os paramédicos que atendiam as emergências e que chegaram rapidamente pudessem fazer seu trabalho. Olhei algumas vezes de relance para o homem esfaqueado e fiquei surpreso com a quantidade de sangue que um corpo humano pode conter. Enquanto o homem morria deitado no chão, a poça de sangue que estava jorrando da sua garganta envolveu completamente o seu corpo e expandiu-se de forma oval ao redor dele. A multidão de pessoas passou silenciosamente como se estivesse vendo um caixão aberto em um funeral, emudecida pelo pensamento da morte que rodeou a todos nós. Enquanto participava da cena assustadora, não me sentia como se estivesse lá de verdade. Ao olhar para o corpo, disse mentalmente para o homem: Isso não é você, não pode ser você. Nós não somos isso, nós somos Cristo. O corpo, o sangue, o pensamento da morte, nada disso parecia mais real do que um filme. Não é que eu tivesse me tornado incapaz de ficar chocado. Em um mau dia, ainda tinha minhas reações, mas essa coleção particular de imagens me trouxe a certeza da irrealidade do corpo e de como era falsa a ideia de que alguém pudesse estar contido dentro de um recipiente tão frágil e temporário. A vida daquele jovem tinha alcançado menos de um terço do percurso médio da jornada. Todas as suas esperanças, sonhos, medos e alegrias tinham voltado para a mente ilusória de onde tinham vindo. Isso era algo que realmente podia ser citado como vida? Mais tarde, perguntei ao Espírito Santo se pensar dessa forma era um tipo de negação. A resposta que veio a mim foi sim, com certeza. Era uma negação do ego. Meus pensamentos naquela cena não me impediram de fazer tudo o que pude para ajudar, ou, como meus professores colocariam as coisas que eu teria feito de qualquer maneira, exceto que, enquanto as fazia, minha mente estava sendo conduzida para longe do erro ao invés de direção a ele. Em dezembro de 2000, enquanto eu estava contemplando o tema da morte, e também estava admirado com o espetáculo de uma eleição presidencial americana sendo decidido por uma Suprema Corte nomeada em vez de pela vontade dos votantes, Arten e Purchá apareceram para mim pela 16ª vez. Arten, não há muito a dizer sobre a experiência no shopping. Isso mais ou menos coloca as coisas em perspectiva. E o Gary, é verdade. Nós não somos de fato um corpo. Sei disso, já tive muitas experiências que me mostraram isso, mas essa foi a primeira vez em que uma artimanha do ego que deveria me convencer da realidade do corpo de outra pessoa foi usada pelo Espírito Santo para me ensinar o contrário. E o Arten, muito bom. Vamos voltar a esse assunto em um minuto, mas rapidamente você não está feliz com a maneira que as eleições terminaram. E o Gary, quais eleições? Nós poderíamos nem tê-las tido. O candidato comprado e pago pelas corporações perde por meio milhão de votos oficiais, sem mencionar o outro milhão de votos desqualificados, principalmente em áreas minoritárias. E aí a Suprema Corte o faz presidente, com o voto decisivo sendo dado por alguém indicado por seu pai. Outra Suprema Corte que disse em público que ele acredita estar em uma guerra cultural com seus oponentes. Chegou até a escrever em sua decisão que seria errado continuar a contar os votos na Flórida, porque isso poderia levar ao questionamento da legitimidade da eleição de Bush. Tenho novidades para você, cara. A democracia está morta. E o Arten, ferida, mas não morta. É verdade que em seu país a vontade do povo pode ser frequentemente manipulada pelos detentores ocultos do poder, incluindo os modernos meios de comunicação empresarial. Os casos que não podem ser manipulados, sempre podem ser distorcidos. No final, uma investigação do New York Times, que será ignorada na televisão, vai concluir que, se todos os votos na Flórida tivessem simplesmente sido recontados,
Gore teria vencido a eleição, mas a maioria dos americanos está preocupada demais com suas próprias ambições para se importar com o bem comum. Isso resulta em um público politicamente analfabeto que geralmente pode ser levado a aceitar consequências negativas de longo prazo, muitas das quais ele nem conhece. Isso nem sempre envolve um presidente. Nós poderíamos lhe contar histórias como quando seus bancos e o Conselho da Reserva Federal deliberadamente criaram a inflação do final dos anos 70 e início dos anos 80 para que os americanos médios tivessem que se tornar escravos dos bancos por toda a vida apenas para conseguirem seus próprios lares. Agora, em vez de pedir um empréstimo de 30 mil, as pessoas tinham que pedir um empréstimo de 130 mil dólares ou 230 mil e pagar aos bancos 4 vezes esse valor. Perceba que, quando a inflação baixou, os preços não baixaram. Os salários nunca subiram tanto quanto os preços. O presidente Carter, que era um homem gentil e espiritualista, foi o bode expiatório perfeito para levar a culpa por isso politicamente. E vamos continuar este mesmo capítulo em cenas do próximo.